Irmãos, estamos ministrando a série 7 dias. E o Espírito Santo já está me queimando, que a próxima série é 7 igrejas. Amém, irmãos? Nós vamos aí por muitos setes, né? Temos muitos setes para pregar. O pessoal fica pintando 7 e eu fico pregando 7. Amém, irmãos? Aleluia. Nós estamos no 4º sermão e ministrando a você também o 4º dia da criação e esse alinhamento, esse paralelo, esse link com o 4º milênio da história da humanidade aqui na Terra. E é incrível como, na primeira parte desse sermão, nós destacamos muito bem o desdobramento no milênio, no 4º milênio para o 5º milênio. Nós tivemos a vinda do Senhor Jesus, o Messias, e isso foi maravilhoso. Amém? Você pode, de repente, se você precisar, na internet, lá no nosso canal do YouTube, IEAB Cacoal, você vai ter a série de sermões e todos os sermões que aqui nós ministramos no altar do Senhor, tá bom? Você pode acompanhar lá. Essa primeira parte você pode também acompanhar lá. E essa é a segunda parte. Nós ministramos sobre o 4º dia da criação. E lá em Gênesis capítulo 1, 14 a 19, nós lemos então esse primeiro ponto de destaque. Foi dia do Senhor separar luz e trevas pelo sol, lua e estrelas. Amém? E você ouviu aqui que quando o Senhor faz esses grandes luminares e enche então esse firmamento, esse céu, esse espaço, esse universo, com galáxias, estrelas e um sistema solar onde é a nossa residência, nosso domicílio aqui nesse vasto espaço que Deus chama de céu, que Deus chama de firmamento. E agora esse lugar é um ambiente para a vida. E é maravilhoso como o clique, né? O start do Senhor através da criação do sol, da lua, governando o dia, governando a noite e as estrelas. E eu me concentrei no destaque do sol e da lua, também com paralelo do 4º milênio para o 5º milênio, onde Jesus veio. E você entendeu então, pelo entendimento profético das Escrituras, que Jesus então é esse Cordeiro de Deus, que é separado desde a fundação do mundo. Então no 4º dia ele é abatido, o Cordeiro de Deus. Ele também simboliza essa virada de aliança. Nós tínhamos a noite, agora clareia o dia. Nós tínhamos a lua, que simboliza também a lei, a antiga aliança. Agora a gente tem o sol, que simboliza a vinda do Messias, o sol da justiça. E aqueles que andavam em trevas viu uma grande luz. Então aqueles que estavam na sombra da morte, mortos pelos seus pecados, agora, com a vinda de Jesus e o cumprimento das Escrituras, dele morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia, então foi dado àqueles que estavam no domínio do pecado, um caminho de arrependimento e não só a cobertura dos seus pecados, mas agora, sabe, a expiação de seus pecados. Suas culpas foram embranquecidas, foram perdoadas no sangue do Cordeiro de Deus. Enquanto a lei trazia apenas um gancho da realidade que é Cristo, enquanto os sacrifícios e toda a sistemática de sacrifícios dada a Israel, uma nação santa, separada das nações, nós vamos encontrar em Jesus essa realidade. Aqueles sacrifícios apenas cobriam o pecador, não tiravam suas culpas. Era um ritual simbólico, né? Um ritual pedagógico,
porque uma grande realidade se encontraria no cumprimento do tempo determinado de Deus, que foi a vinda de Jesus, no quarto para o quinto milênio. E nós vimos também um paralelo incrível entre Gênesis 1, João também 1, aonde nós lemos para vocês. Nós também começamos a destacar que esse quarto dia da criação e o quarto milênio da história da humanidade é dia de sacrificar o Cordeiro Pascual e cumprir tempos determinados. Eu quero ler com vocês Oséias, profeta Oséias, capítulo 6. Até aqui eu te conectei com o último sermão de domingo passado e agora quero avançar nessa segunda parte. Profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 3. É muito interessante como os profetas testificam de cada detalhe da vinda de Jesus na sua primeira vinda, da vinda de Jesus na sua segunda vinda, e todo o desdobramento de juízo de Deus sobre a terra. E Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3 vai dizer: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Diga para o seu irmão, é um esforço, irmão. Amém? Amém, queridos? Você precisa desejar conhecer as Escrituras, conhecer o Senhor e a sua palavra. É um esforço. E continua: tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém, irmãos? Olha que interessante esse link de Oséias. Porque trata de o tempo profético. Que tempo profético? Dos últimos dias. Lembra que estamos na série 7 dias? Então, os primeiros dias, os primeiros milênios, até Jesus, são chamados de primeiros dias. É uma linguagem profética das Escrituras. Mas quando Jesus vem do quarto milênio para o quinto milênio, isso aproximadamente 2000 anos atrás, agora, com a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascendência ao céu, e também com a descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E quem é a igreja? Aqueles que creem em Jesus e nas Escrituras, que aceitam o sacrifício do sangue do Cordeiro. E nesse sangue estão lavando as suas vestes, manchadas de pecado, sendo purificadas. É o caminho da justiça, é o caminho da santificação. Com a descida do Espírito Santo, então agora marca os últimos dias. Se para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, então 4 dias, 4 milênios. Aí a partir do fim do quarto milênio para o quinto milênio, sexto milênio, até se completar o sexto milênio, as Escrituras chamam esse tempo determinado, profeticamente revelado, como últimos dias. Por quê? Porque marca o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio. Se você contar, são 3 dias. São os últimos dias desse código profético de revelação. E aí você vai se lembrar de uma promessa que é da nova aliança, que Deus prometeu desde o começo, que nos últimos dias seria derramado do seu Espírito sobre toda a carne. Amém, igreja? Aleluia! E foi isso que o apóstolo Pedro respondeu depois daquele episódio de Pentecoste. Ele, cheio do Espírito, começa a explicar: o que está acontecendo agora é o que os profetas
declararam que nos últimos dias iria vir sobre toda a carne a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia! Últimos dias. E Oséias, então, vai cravar esse tempo dizendo, olha, o Senhor vai nos ferir, o Senhor nos despedaçou, o Senhor vai nos curar. Está falando de Israel, dos judeus. Mas está falando que esse esmagamento, sabe, esse sacrifício com Israel, vai gerar a abertura da salvação dos gentios. É muito interessante isso. E ele fala que depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. É assimétrico, eu queria que você entendesse. Como sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Jesus fala, assim o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites lá no fundo da terra. Jesus morre e ele ressuscita. E é incrível porque ele passa 2 dias morto na sombra da morte, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Amém, irmãos? Isso tem um alinhamento com esses últimos dias de milênios. Depois que Jesus veio, depois do Espírito Santo, festa de Pentecostes. Então, 2 milênios, depois de 2 dias, 2 milênios, na contagem vai dar o término dos 6 milênios. E aí vai abrir o 7º milênio, que é descanso. É reino milenar, é a volta de Jesus. Então Jesus vem na primeira vinda, abre os últimos dias, mas no 3º dia, que na contagem geral é o 7º, é milênio, ele nos restaurará, é onde nós vamos ter a volta de Jesus com arrebatamento. Aqueles que estão mortos, justificados em Cristo, eles vão se levantar da morte e vão ter um corpo glorificado, amém, irmãos? E a gente vai se encontrar com ele nas nuvens. Que estão vivos serão transformados, que estão mortos ressuscitarão, e vamos nos encontrar nas nuvens, amém, igreja? Aí marca a segunda vinda, ele como leão, e ele desce, irmão, das nuvens com os anjos e com os santos. Quem são os santos? A igreja de Jesus, que há 2 milênios vem crendo no Evangelho. Os que morreram antes de Cristo, que não viram a vinda do Messias, mas creram e também justificaram a sua vida pela fé no Cordeiro que viria. Abraão, Moisés, Jó, provavelmente Adão, amém, irmãos? Eu creio. Com certeza, ele foi um dos primeiros que ouviu sobre a redenção que viria do Cordeiro de Deus, a semente da mulher. Amém, irmãos? E mesmo em pecado, mesmo longe de Deus, ele cria. E isso foi passado, porque ele pregou isso para os seus filhos e para os seus filhos, e chegou até nós. Amém, queridos? Aguardavam o Messias. Amém, queridos? Aleluia. Olha que incrível, assim como Jesus fica 2 dias na sepultura, e no 3º dia ele levanta com um corpo glorificado, com uma natureza concluída e plena, assim também será, irmão. Toda a criação será restaurada no 7º dia, que é milênio, que é reino de Cristo na terra. Amém, irmãos? Nós destacamos, e agora eu quero trazer para você, que criando o sol, luas e estrelas são como engrenagens de um relógio de Deus para o bom propósito de frutificar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na terra. O texto que lemos também vai falar sobre, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E ele apareceu, amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. As escrituras dizem isso. E ele virá para nós como chuvas de inverno e como chuvas de primavera que regam a terra. Olha só. E aqui, irmãos, Deus está cultivando na terra, através desse relógio, sol, luas, estrelas, e o planeta Terra, e esse sistema orbitando como um relógio divino,
de um tempo determinado para aqueles que estão na terra e debaixo desse sol. Amém? E agora eu quero avançar com você mais precisamente nessas engrenagens do relógio de Deus. Eu não sei se vocês conhecem sobre as 7 festas sagradas ou as 7 solenidades de Deus para Israel. Deus estabeleceu na sua palavra para o povo de Israel 7 solenidades ou 7 festas fixas. E tem tudo a ver com a lua, com o sol, com os dias, com os anos, com as estações do ano, com a contagem de cada estação e com as chuvas. Olha só, irmãos, que maravilhoso. As 7 solenidades, no original é Moedim, ou tempos ou estações fixas, determinadas. E agora o Senhor estabelece para Israel, abre lá comigo Levítico 23, 1 e 2, só para registrar, para você anotar, aonde o Senhor começa, através da vida de Moisés, a ordenar para o povo de Israel que guardassem, durante o calendário do ano, 7 solenidades, 7 festas sagradas. E o nome solenidade é muito interessante. Sol, vem de sol, todo esse sincronismo do sol, lua e solenidades, ou seja, parece que o tempo que o sol dá, junto com aquilo que é fixo, com aquilo que é extra, meta, tempo, é eterno, solenidades. É muito cravado com toda essa sincronia do sol, da lua, das estrelas, das estações e com a chuva que rega a terra para dar da terra os seus frutos. Amém, irmãos? Lá em Levítico 23, 1 e 2, quem encontrou aí, diga amém. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas ou solenidades fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Amém, queridos? Então, todo judeu precisa guardar esse calendário de festas. 7 festas sagradas, 7 solenidades. Olha que interessante. Em Israel, na terra de Israel, as 4 estações são bem definidas no ano. 3 meses para cada estação do ano. E Deus, então, estabelece nesse capítulo 23, ele é longo, você pode estudar isso em casa, e começa a primeira festa chamada Páscoa. É incrível como os louvores aqui hoje, palavra de meditação, de abertura, né? Parece que eles tiveram com o meu sermão na mão. A Páscoa foi dada para os israelitas no 14º dia do primeiro mês de Nissan. E no 14º dia é Páscoa, do primeiro mês, na contagem dos judeus. Nesse 14º dia é o dia de abater o cordeiro, do 14º dia para o 15º, na viração do dia. Se você for ler lá no capítulo 23, um detalhe muito interessante é que ele manda falar assim, no dia 10 do primeiro mês, separa o cordeiro, ele fica 4 dias separados. Mas no 14º para o 15º dia, na viração do dia 14, abate o cordeiro. No dia seguinte, é outra festa que Deus estabelece. É Pães Asmos. É o 15º dia do mês, e a partir desse dia 15 do primeiro mês, que é Pães Asmos, é para eles celebrarem durante 7 dias. Durante 7 dias, um judeu vai comer pão sem fermento durante 7 dias. Ontem, nós abatemos o cordeiro,
e fizemos um assado. Amém, irmãos? Quem ouviu a irmã Axa? Amém? Então eles fazem a Páscoa. Jesus fez isso, lembra do sermão passado? No outro dia, aí eles começam um feriado chamado Shabá, né, chamado sábado também, que é os pães asmos. Pastor, por que Deus colocou isso daí? Porque lembra, a irmã Axa pregou aqui muito bem, lembrado, da primeira Páscoa, que foi com a saída dos hebreus lá do Egito. E Deus fez questão de anotar o dia. Aquele dia lá, que o anjo do juízo de Deus veio sobre o Egito e matou os primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro nas portas, foi dia 14. E Deus estabeleceu como o primeiro mês para o calendário judaico. E aí, eles saem, se eu não me engano, à meia-noite, o Senhor pede para eles saírem. Então eles já tinham feito a Páscoa, assado o cordeiro, comido com ervas amargas e com pães asmos. E Deus faz questão de estabelecer essa festa para quê? Para que eles se lembrem de onde o Senhor tirou eles, da terra de escravidão, do Egito. Depois, irmão, de pães asmos, né? Encarriou Páscoa, asmos, eles são celebrados tudo como um só. E agora vem o terceiro, que é primícias. É o 16º dia do primeiro mês. Essas primícias é interessante, porque começa então 7 semanas. Vai dar 49 dias. Eles celebram primícias. Que festa é essa? Então, hoje celebramos a Páscoa, mata o cordeiro, come com pães asmos. No outro dia, é feriado chamado de pães asmos. Começa a contagem de 7 dias comendo pães asmos, sem fermento. No outro dia, começa a outra festa. Que festa? Primícias. E essa festa abre uma contagem de 7 semanas. 49 dias. Olha que interessante. E essa festa de primícias é aonde começa as primeiras chuvas, chamadas chuvas de inverno. Essa primeira chuva vai trazer as primeiras colheitas. É uma chuva de primícias. Olha que interessante, irmãos. Certamente como o sol ele aparecerá e virá para nós como as chuvas de primavera e como as chuvas de inverno. O calendário, irmãos. Preste bem atenção. Essas festas de primícias é chamada também festa das semanas. É a festa onde eles movem um feixe de colheita, porque a chuva começou e trouxe uma colheita, sabe, de começo. E aí tem todo um ritual. E eles passam então essa festa durante 7 semanas. Vai dar 49 dias. Essa festa. E aí, meu irmão, nós vamos para a quarta festa. Se essas 3 são, essas 3... Oi, está me ouvindo aí, irmão? Acho que deu problema aqui. Se essas 3... Agora vem a quarta festa, chamada Pentecostes. Essa festa Pentecoste é marcada no 50º dia após a Páscoa. É onde Israel recebeu a lei no Monte Sinai. Então, olha só. Páscoa, para lembrar do Egito. Pães asmos, para lembrar do Egito. A festa das primícias era uma ordenança. Caiu aqui, irmão. Espera aí, mano. A festa de Pentecostes, a festa das primícias, marca então esse começo das chuvas, dos primeiros frutos, e vai 49 dias. E aí encerra com o Pentecoste, que é o 50º dia. Isso é interessante porque Israel sai do Egito,
no dia 14, Páscoa, caminha, vem asmos, e aí eles vão até o Monte Sinai, lembram? Moisés sai com eles, atravessa o Mar Vermelho, e eles chegam no Monte Sinai, da saída deles do Egito, de Páscoa, até chegar no Monte Sinai, e Deus descer no monte, para dar a lei para o povo de Israel, são 50 dias. Primícias, Deus estabelece quando eles entrassem na terra prometida, porque Deus ia trazer um ciclo de chuvas, para que eles pudessem produzir na terra os frutos. Então aí são 4 festas. E essas 4 festas, irmãos, marcam a primeira vinda de Jesus, porque ele cumpre precisamente como um relógio divino. Páscoa, asmos, primícias e Pentecostes. São as chuvas de primavera. Se você fosse um bom judeu, você ia entender com muita clareza o que eu estou tentando ensinar nesses 7 dias de pregação. Jesus morre na Páscoa, lembra de todo aquele detalhe da semana passada? Ele fica asmos, passa 3 dias, quando é primícias, ele ressuscita dos mortos. Aí a Bíblia diz que ele fica 40 dias aparecendo, ressurreto. Ele apareceu para Pedro, para os discípulos, para Maria. E depois, ele, antes de ascender para o céu, ele fala para os discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto, em oração, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito de Deus. Amém, igreja? Então, quando Jesus vai para o céu, passa 10 dias, os discípulos estão em Jerusalém, junto mais ou menos com 120 pessoas, eles estão orando, conforme a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, amém, irmãos? Aí então o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, amém, igreja? Cumprindo a promessa da nova aliança, de que nos últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Amém, irmãos? Olha só, Jesus então morre na Páscoa, ressuscita, passa asmo, ressuscita nas primícias, passa primícias ali, aparecendo. Quando dá 50 dias, o Espírito Santo vem. Então é cumprido as 4 festas das primeiras chuvas de primavera. Amém, irmãos? Jesus cumpriu precisamente, irmãos. Aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus vem no 4º milênio para o 5º milênio, que é Páscoa, a Bíblia diz que o Cordeiro, ele é separado desde a fundação do mundo. Quando dá 4 milênios para o 5º milênio de história da humanidade na terra, o Cordeiro vem e é sacrificado. Amém, irmãos? Aleluia. Isso se cumpre, precisamente, irmãos. Se cumpre. E aí, amém, irmãos? Isso é só para quem tem intimidade. Não dá para continuar, irmão, fico me arrepiando. Amém? Obrigado, querido. Olha só, se Jesus, irmão, se o relógio está preciso, preste bem atenção, e Jesus cumpre precisamente esse relógio, esse calendário, você não acha que ele vai voltar? E deixa eu te falar, faltam 3 festas para serem cumpridas, e elas são feitas depois de 7 meses. Primeiro mês, 4 festas sagradas, primeiras chuvas, aí passa 7 meses, vem as últimas chuvas de inverno, e com elas 3 festas sagradas, trombetas,
Yom Kippur, expiações e tabernáculos. Olha que interessante. Trombetas acontece no 10º dia do 7º mês. Acontece no dia 1º do 7º mês. E são 10 dias se preparando para o juízo e para o arrependimento. Por quê? Porque depois de 10 dias tem a festa principal dos judeus. Dia de Yom Kippur, dia de perdão, dia de expiações. É onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, somente uma vez no ano, vai até o Santo dos Santos no tabernáculo. Só ele pode entrar lá, uma vez no ano. E esse dia é o dia de Yom Kippur, é o dia de perdão, é o dia de expiação. Então, no 1º dia do 7º mês, toca a trombeta. Os judeus, com talite, vestidos de talite, com chifres de cabritos ou de carneiros, eles tocam shofar, é chamadas de trombeta. Esses sacerdotes saem por Jerusalém e pelas terras vizinhas, onde Israel estiver, nesses dias é marcado, tocar trombetas, e eles tocam shofar, e quem escuta já sabe, que as últimas chuvas estão começando, e já sabem que faltam 10 dias, para um juízo, de expiação, de perdão, ou de culpas, são 10 dias de jejum, são 10 dias de tocar trombetas, de se alertar, se despertar em arrependimento. Por quê? Porque o grande sacrifício será feito para cobrir o perdão de Israel, para cobrir o perdão de cada pecador judeu. Amém, irmãos? No 10º dia, então, é a expiação, Yom Kippur, é a conclusão das expiações nos Santos dos Santos, onde o sumo sacerdote, ele vai aspergir o sangue do cordeiro lá na Arca da Aliança. E quando ele faz 7 pingos de sangue do cordeiro lá na Arca da Aliança, a Shekinah de Deus aparece, e então ele sai do Santo dos Santos. Aleluia! E quando ele sai do Santo dos Santos, aí tem uma comemoração de 5 dias, e aí vem então a comemoração de tabernáculos. É o 15º dia do mês, é a conclusão e celebração das colheitas. Amém, irmãos? 7 festas dentro do ano. Atenção, irmãos. Jesus, na sua segunda vinda, vai cumprir precisamente trombetas, e expiações e tabernáculos, chuvas de inverno. Olha só, irmãos, por que trombetas, pastor? Aí a gente tem que ir para o Novo Testamento, e quando você vai ler o Apocalipse, você vai ver uma série de 7 trombetas, de 7 anjos entre as 7 igrejas, tocando trombeta, e são 7 anos de grande ou de tribulação, e no meio da semana de 7 anos, começa a grande tribulação, porque começou a tocar uma trombeta, segunda trombeta, terceira, aí depois da terceira trombeta, vem 3 ais, e começa a abrir então 7 taças de ira e de juízo de Deus. O que é isso? Para um bom judeu, é esse período. Jesus vai falar para uma igreja, lá falar, vocês vão passar 10 dias de tribulação. É essa festa de trombetas. Amém, irmãos? Quando João vê Jesus, todo glorificado, é a imagem do sumo sacerdote, que está concluindo a expiação dos pecadores. Lembra que Jesus foi para o céu, e a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, amém, irmãos? Ele está sacerdotando, lá no santo dos céus dos céus, e ele está aspergindo o seu sangue sobre nossas culpas. Você é um pecador aqui na terra e crê no Evangelho?
e pede perdão dos seus pecados, Jesus está sacerdotando no Santo dos Santos, pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que se você pecar e você se arrepender, Ele é fiel e justo, amém, irmãos? Para perdoar todos os seus pecados, amém, igreja? Jesus, quando ascendeu ao céu, Ele foi para o Santo dos Santos, do céu dos céus. A realidade de lá é uma sombra aqui. Olha só, irmãos. Só que o dia que terminar a expiação é o dia do Senhor, é dia do sumo sacerdote sair dos santos dos santos e vir diante do povo. E aí se cumpre tabernáculos. O que é o tabernáculos? Ou festa das tendas ou das cabanas? É o milênio. É onde por 1000 anos Jesus estará conosco e o tabernáculo dos céus descerá sobre a Jerusalém da terra. E os santos, que é a igreja, que é a reunião de judeus com gentios, lavados pelo sangue do Cordeiro, que ressuscitarão com ele no dia da sua volta, vão estar sacerdotando céus e terra. Aqui, irmãos, isso é milênio. Durante 1000 anos, nós reinaremos com Ele. Amém, igreja? Tenha calma, irmão. Você vai entender, nós vamos... Até Jesus voltar, nós vamos estar aprendendo sobre isso. Amém, irmãos? Quero ler com vocês Tiago capítulo 5. Aleluia, a palavra de Deus é perfeita, irmãos. Tiago capítulo 5, olha o que Tiago diz no capítulo 5. Você vai devagarzinho ouvindo e vai lendo a palavra de Deus. É assim, tem mais de 30 anos que eu leio a palavra de Deus, estudo, e ainda falta muito, amém, irmãos? E é uma vida inteira, isso que eu acho maravilhoso, irmão. Porque a minha salvação não está garantida pelo tanto que eu conheço das Escrituras, amém? Mas do tanto que eu creio nelas. Você crê nas Escrituras? Pastor, eu creio, não entendo a metade. Top de linha, irmão, você está salvo pela fé. Só que o Senhor pede para você caminhar crescendo com esforço. Se esforce para conhecer o Senhor. Amém, igreja? Como é que eu vou conhecer o Senhor? Indo para a sua palavra, porque as Escrituras testificam dele. Amém, igreja? Aleluia. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, quem encontrou, diga amém. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor, olha que interessante, aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém, irmãos? Assim como um agricultor espera o tempo das chuvas, das estações, amém, igreja? Assim também nosso Pai, que é o agricultor, está olhando para a terra, e todo dentro desse calendário, Ele está trazendo as chuvas pelo seu Espírito, para que haja os frutos, amém, sobre a terra. São os pecadores arrependidos, os filhos que nascem do arrependimento e chegam até o reino de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, é maravilhoso. É muito interessante você estudar sobre estas festas sagradas. Pastor, nós como cristãos precisamos então guardar essas festas? Não. Nós precisamos entendê-las porque elas são um relógio. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus nós cumprimos ela. Por exemplo, pastor, eu não sei como celebra a Páscoa. E olha que eu sou crente. Ué, bobo. Uma vez no mês a gente celebra a Páscoa aqui. Primeiro domingo do mês nós vamos para a ceia do Senhor. É a nossa Páscoa que foi ressignificada. Se os judeus fazem em memória do cordeiro lá do Egito, nós fazemos como Jesus falou. A partir de agora, façam isso em minha memória. Amém, irmãos? Porque Ele é o Cordeiro Pascual, cumpriu.
Aí fala, os judeus cumprem tudo isso, pastor? Não. Por quê? Porque o templo está derrubado. E ele foi derrubado depois que Jesus profetizou mesmo. Falou, não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, 40 anos depois que Jesus morreu e ascendeu aos céus, o templo foi destruído. E os judeus não podem cumprir precisamente essas festas. Porque eles dependem do templo para isso, para algumas festas. Só quem é que cumpre, então, plenamente essas festas sagradas? E espiritualmente? A igreja de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos cumprindo isso. Amém, queridos? Aleluia. Destacar aqui um ponto, que é o dia de separar esse 4º milênio para o 5º milênio, com a vinda da primeira vinda de Jesus. Então, marca então essa separação dos filhos da luz com os filhos das trevas, como estrelas no céu. Agora eu quero ir para a conclusão dessa parte do sermão, porque nós lemos que Deus fez no 4º dia sol, luas e estrelas. E até agora você não entendeu o termo estrelas do céu. E agora entra nós, a igreja, entra nós, os pecadores arrependidos, tanto judeus como gentios, do mundo todo. Agora o Senhor está sinalizando e separando como estrelas do céu. É a natureza daqueles que creem e estão saindo da noite para o dia, estão saindo das trevas para a maravilhosa luz. Eles estão saindo da morte para a vida. Como? Porque com o pecado nós morremos, mas quando nós podemos ouvir a voz do Cordeiro, a voz de Jesus, a voz do Filho, então nós saímos da morte para a vida. Ele está nos dando vida, irmãos, nesses 2 dias, Ele está nos dando vida e Ele vai concluir com a grande ressurreição. Amém, irmãos? Olha o que diz Pedro, em 1 Pedro 2,9 vai dizer, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Lembra do sol da justiça? Lembra, irmão, que estávamos na escuridão do pecado? Não estávamos cativos do Egito? A nossa Páscoa é do cativeiro do pecado, do cativeiro da morte. E o Cordeiro de Deus veio e cumpriu Páscoa, e cumpriu asmos, e cumpriu primícias, e cumpriu Pentecostes. Agora nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Saímos da morte espiritual para uma vida nova. Que vida nova? Que vem pelo Espírito de Deus, porque toda a carne seria cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ele vai nos iluminando, nos queimando, e nós vamos ficando então separados do pecado, como testemunhas cheias do seu Espírito, para testemunhar para as nações. Igreja, existe uma batalha de inimizade entre os descendentes da serpente, que representa as trevas, e o descendente da luz, com os seus descendentes. Aleluia. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4 a 6, eu quero ler com você, só para você ter ideia de como existe uma batalha espiritual. Por quê? Porque lá no começo, no primeiro dia, Adão e Eva pecaram. E pecaram por quê? Porque foram induzidos, foram enganados pela serpente, pelo mal. E ali houve uma sentença para a serpente, para Adão, para Eva, para a terra. E agora, irmão, essa serpente, ela está se desenvolvendo nos milênios e se transformando num dragão, num governo sobre a terra. E o dragão, ele quer matar e destruir essa descendência dos filhos da luz. Estamos numa batalha, irmãos. E em 2 Coríntios 4, 4 a 6, o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês entendem isso, irmão? O sol raiou,
O Evangelho chegou, Jesus chegou, há 2000 anos atrás, estamos tocando trombetas, estamos sendo testemunha do Evangelho no mundo todo. Mas mesmo pregando o Evangelho, mesmo falando de Jesus, muitos ainda continuam descrentes, muitos ainda estão cegos e surdos. Por quê? Porque o inimigo das suas almas está distraindo eles com as mentiras que se passam como verdades. E essa guerra é antiga, e ela se desdobra nos milênios, e vai terminar no dia da volta de Jesus, amém, irmãos? Aleluia! Olha o que diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, irmãos? Nicodemos chega para Jesus e fala: como posso nascer de novo? E Jesus: é necessário que você nasça de novo. Amém, irmãos? Sabe, irmão, um mestre que destrinchava a lei, que destrinchava as profecias, não conseguiu ver o Cordeiro de Deus à sua frente, não conseguiu crer. Por quê? Porque o inimigo está cegando o entendimento. Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. É uma batalha, irmãos. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Os descendentes, a inimizade. Deus está chamando pela fé os filhos de seu amor, os filhos que descansam na palavra de Deus, irmão. Amém, queridos? Na palavra da verdade. Mateus 4, 12 a 17. Olha só, irmãos. O evangelista Mateus vai lembrar das palavras do profeta Isaías, e olha que incrível, Mateus capítulo 4, 12 a 17, quem encontrou, diga amém. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Versículo 15, começa a citar Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Jesus vai para Cafarnaum, para Galiléia, que é terra de gentios, onde as 10 tribos de Efraim foi semeada entre as nações, os gentios, indicando, irmão, uma profecia de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, não só sobre judeus, sobre toda a carne, sobre todo ser humano que cresce no Evangelho, na palavra da profecia. Amém, irmãos? Quero destacar para você aqui uma descendência como estrelas no céu. Israel carnal, terreno, versus Israel espiritual e celestial. Então, olha só. Entre as nações, os gentios, Deus está fazendo uma boa obra. Entre os judeus, Deus está fazendo uma boa obra de salvação. Tudo isso escrito na palavra. Eu quero lembrar você de Gênesis 22, 15 a 18, que é onde Abraão recebe a promessa de Deus. Depois que ele oferta, faz aquela prova de sacrifício do seu único filho. Eu quero lembrar você só dessa expressão. Gênesis 22, 15 a 18 diz: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.
sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém, irmãos? Olha a promessa de Deus, passando por Israel e chegando até os confins da terra, passando da família de Abraão, família de Israel, para as famílias de toda a terra, os gentios. Amém, irmãos? E essa descendência, olha, grave isso aqui, seria como estrelas no céu e como areias. Olha só, indicando, irmão, que a descendência carnal e terrena era a genética de Abraão, de Isaac, Jacó, Israel, os 12 tribos, e Israel e Judá. Esse é o Israel carnal, o Israel terreno, é como a areia do chão do mar. Mas Deus promete a Abraão que ele também teria uma descendência como as estrelas do céu. É de uma descendência da promessa, daquilo que é espiritual, daquilo que é da fé, daquilo que vem das promessas da palavra. Amém, irmãos? E nós vamos ver isso, né? Se desdobrando. Eu quero ir com você lá em Gálatas 3, 6 a 9, Paulo vai dar um discernimento sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 3, versículos 6 a 9 diz: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi justificado pela fé. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Amém, irmãos? Olha isso aqui, irmãos. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Amém, igreja? Quem é Israel aí? Bate no peito. Quem é Israel de Deus? Amém? Bate no peito aí. Pela misericórdia do Senhor ele me alcançou. Amém, igreja? Existe o descendente que é da terra, que é terreno, é carnal, é étnico, que é Israel. Você vê Jerusalém lá. Mas existe, irmão, uma realidade espiritual de uma Jerusalém do alto, de um Israel celestial, de um Israel espiritual. Quem é que é parte desse Israel? São aqueles que têm fé na palavra, nas promessas de Abraão. Amém, irmãos? Aleluia, ele chegou aos gentios, amém? Romanos capítulo 9, quero ler com você, versículo 4 a 8. Olha só que interessante, em Romanos 9 o apóstolo Paulo é cirúrgico. Ele é um bom judeu e também era um bom gentio, ele era romano, né? Então Jesus o escolhe para exatamente fazer essa formação profética, teológica da igreja de Jesus, sabendo muito bem como é ser um judeu, mas também sendo muito bem um gentio. Então o apóstolo Paulo é esse cara que o Espírito Santo o escolheu para trazer esse entendimento, essa ponte dos judeus para os gentios. Foi isso que Jesus encontrou ele naquele caminho de Damasco. A luz de Jesus brilhou nele, ele ficou cego. E ele ficou ali alguns dias cego. E uma voz falava com ele: quem é? É o Senhor. Por que você me persegue? E aí ele falou: olha, se prepare, porque eu vou fazer de você, sabe, eu vou enviar vocês aos gentios. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele é levantado para ir para os gentios levar o evangelho. Romanos 9, 4 a 8 diz: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, está falando de Israel, dos judeus, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou.
Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Fala para o seu irmão, nem todos os descendentes de Israel é Israel. Ele está falando de um Israel terreno. Nem todos os filhos de Israel são da terra, são terrenos, são da linhagem genética de Abraão. Não, nem todos. Olha o que ele diz, irmãos. Olha só. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Presta bem atenção. Então Israel e a terra e as festas sagradas e todo esse trabalhar de Deus com Israel é apenas uma amostra, uma sombra de grandes realidades. Hoje o Israel, a Jerusalém que nós vemos lá sendo atacada, vivendo em guerra, isso é um relógio de Deus, irmãos. Aqueles lá não creram em Jesus o Messias. Mas no mundo todo, inclusive muitos judeus, estão crendo no Jesus, no Messias que veio e que voltará como leão de Judá. Amém, igreja? Aleluia! Aleluia, irmãos. Olha que incrível, deixa eu te falar acerca desse movimento do sol. Só para você ver como o tempo dos gentios e Jesus se assenta, como sol de justiça, para o tempo do fim, se inclinando para a casa dos gentios, para as nações. Olha só, irmão, como a aliança e a nova aliança vem sobre toda a carne. Eu quero destacar para você um detalhe da posição do nascente do sol ao poente do sol, que é o oriente ao ocidente. Nós estamos aqui no ocidente. E Europa, miolo de Europa, miolo da África e miolo da Ásia estão ali no Oriente. Por que fala Oriente? Porque é oriental, é orientado pelo Sol, é onde o Sol nasce, é a terra do Oriente, é onde o Sol brilha primeiro, ele vem, brilha primeiro. Assim como a antiga aliança brilhou primeiro, Jesus estava escondido na lei, nos profetas, nos salmos, e ele brilhou primeiro para a casa dos judeus. Aqui, irmão, vem do Oriente, assim como do Oriente ao Ocidente, ele vem. E agora ele está brilhando aqui no poente, na casa dos gentios. E olha que incrível. Lá em número 2, abra sua Bíblia em número 2, eu só vou ler o primeiro versículo e o segundo versículo, porque nesse capítulo 2, você vai ver que Deus falou para Moisés, para fazer um tabernáculo, ele falou assim, põe as 12 tribos de Israel posicionadas diante do tabernáculo, 3 tribos na frente, no oriente, 3 tribos, de 3 trigos tristes atrás, no poente, no ocidente. O tabernáculo está aqui. Deixa eu ver para onde que nasce o sol. Para lá, né, irmãos? É isso? Me ajuda aí, irmão. Me orienta aí, oriental. O tabernáculo está com a porta para lá. O sol nasce. 3 tribos tristes, dos 3 trigos tristes lá na frente. Lá atrás do tabernáculo tinha mais 3 tribos. Lá no norte mais 3 tribos. E lá no sul mais 3 tribos. Quem era a tribo de frente que o sol já nascia? Tribo de Judá. Quem é a tribo lá do final que o sol se põe? Tribo de Efraim, casa dos gentios. Amém, irmãos? Olha que incrível, irmãos. Só para você ter uma ideia dos
detalhes, como a palavra de Deus vai nos dando, sabe, esses entendimentos. E isso indicava uma antiga aliança com os israelitas da terra, com a genética, com a linhagem que viria a semente, Jesus, mas toda a carne seria cheia também das alianças, das palavras de Deus, amém, irmãos? Da palavra de Deus, e isso seria uma obra de Jesus, o Filho, e obra do Pai, e a obra do Espírito Santo. Números 2, 1-2 vai dizer: o Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. Ele está falando então no capítulo sobre esse posicionamento, amém, irmãos? Deixa eu te falar agora para concluir. Na ressurreição, irmãos, nós seremos como as estrelas no céu. Então olha só, em Apocalipse 12, 1 e 2, abra sua Bíblia comigo lá. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 12. É um capítulo bem complicado de ler, mas olha só a figura. Para concluir com você o entendimento do quarto dia, Deus faz o sol, a lua e as estrelas, e com isso Ele faz um tempo determinado e fixo, de uma contagem, de um relógio profético, para o tempo da humanidade, para cessar os sacrifícios, para fazer expiação pelos pecados, e voltar a terra para o seu dono. A terra está escrava, o homem que era para reinar na terra junto com ele, agora reina junto com Satanás, foi vendido como escravo para a morte, para o pecado. Mas a terra no final do ciclo é jubileu, vai ser devolvida para o seu verdadeiro dono. Amém, igreja? Amém? Apocalipse 12, 1 e 2 vai dizer: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos céus, dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Atenção, irmãos. Quando a mulher está grávida, a gente conta as semanas, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Ah, está na 7ª semana, está na 38ª semana, está na 39ª, 40 semanas, 39, 40, a gente conta as semanas, e a gente sabe, nós não sabemos o dia e a hora que o neném vai nascer, amém, irmãos? Sim ou não? O médico não sabe que hora o neném vai nascer, a não ser que seja cesárea, né, irmão? Mas se for normal, o médico não sabe, a mulher não sabe, quem está em volta dela não sabe, sabe que está para dar a luz. As dores estão intensificando, assim será a volta de Jesus, irmãos. A mulher é representada como a criação, a igreja, judeus e gentios, é o Israel de Deus, espiritual de Deus, que está sendo separado nessa criação caída, irmão. Ela está vestida de sol, a lua está debaixo dos seus pés, dizendo que a antiga aliança está lá, passou. Ela está vestida de sol e as estrelas estão na sua cabeça. Honrando, é a glorificação daqueles que são descendentes como as estrelas no céu. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda, atenção, olha só, lá em 1 Coríntios 15, Daniel 12, irmãos, versículo 1 e 3 vai dizer: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto.
multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho no céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Amém, irmãos? Está falando da natureza da ressurreição, que é o encerramento do 6º milênio, completando o 6º milênio para o 7º milênio. É o dia do Senhor, é a volta, e com a volta dele teremos novos céus, nova terra, novo corpo glorificado. Amém, irmãos? Aleluia. Em 1 Coríntios 15, 40 a 43, o apóstolo ainda vai dizer sobre a ressurreição. Ele diz: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e o outro das estrelas, e as estrelas diferem de esplendor uma das outras. Sabe o que é isso, irmão? Na glorificação, quando nós reinarmos com Cristo, você será recompensado das obras pela fé que você fez, e você vai ser recompensado. Então, irmão, você é salvo pela fé, mas você, edificando junto o reino de Deus, você será recompensado. Amém, irmãos? Então é por isso que vai ter um esplendor, cada estrela tem um esplendor diferente um da outra. Aqui está falando da glorificação e da palavra da promessa que disse que nós somos a descendência como a estrela do céu, como as estrelas do céu. Amém? E o versículo: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. O que é semeado em desonra, ressuscita em glória. E o que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Amém, irmãos? Aleluia. Romanos 8. E agora é para encerrar, amém, igreja? Para perceber que nós estamos indo para o encerramento, fique de pé. Aleluia. Romanos 8. O que você está aprendendo aqui, irmãos? Que no 4º milênio para o 5º milênio, Jesus veio. Que isso dá, amém? Há quase 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio. Atenção, ele cumpre os tempos determinados, mas tem uma outra parte para se cumprir, amém, irmãos? E foi dado pela palavra de Deus exatamente esse tempo cravado. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós podemos estudar as estações e os tempos determinados, amém? E que ele não te pegue como um ladrão. Para aqueles que são do dia, que estão na luz, eles estão prontos com as lamparinas acesas. Amém, igreja? Olha só que interessante. 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 delas têm reserva de azeite e 5 delas não. Mas todas as 10, na parábola de Jesus, adormeceram. Está falando de um tempo, de 2 dias, 2000 anos. O que foi da sua promessa, a sua vinda? Desde quando fica falando que Jesus vai vir e não vem? A igreja adormece. Tanto aquelas que têm lamparina, aquelas que têm azeite, como aquelas que não têm. Só que tem alguém que dá o grito. Aí vem o noivo. Tem gente que vai tocar trombeta, porque sabe e pronuncia que o dia está chegando. Amém, irmãos? A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Se a sua versão da Bíblia está escrita piscar de olhos, está errado. Isso aí foi uma maneira português de fazer, mas no original é um abrir e fechar dos olhos. Por que abrir, irmãos? Porque só abre e fecha os olhos quem está adormecido. É profético, igreja. Ouve-se um grito, aí vem o noivo. Nessas pregações de 7 dias que eu estou pregando para essa igreja, eu junto com você estou dizendo, aí vem o noivo.
Eu não sei se você tem azeite aí, não sei se as suas lamparinas estão acesas, não sei, mas só sei que uma voz está clamando e dizendo, rasgando as nações: aí vem o noivo está chegando, igreja. Mantenham acesas as suas lamparinas. Eu não tenho, então compra dele o azeite. É um esforço. Busque, clame. Em Romanos 8, 18 a 23 vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, igreja, Israel de Deus, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a natureza geme. A mulher, a criação está em dores de parto. E logo em breve, aleluia, a luz vai raiar. A Bíblia diz que na volta de Jesus, todo olho verá. Vai escurecer o sol. Lembra do sol que foi dado start nele lá? Porque ele, o sol da justiça, está vindo para a terra. Não vai precisar mais de sol, porque ele é a nossa luz. Amém, irmãos? E nós estaremos para sempre com ele, igreja. Reinaremos com ele. Preste bem atenção. Está para dar a luz. A natureza está gerando os filhos da natureza, da descendência do Cordeiro que venceu a morte. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus te exaltamos, te glorificamos por esse tempo tão precioso, onde o Senhor nos dá da sua palavra, das escrituras sagradas. Pai, o entendimento, a revelação, a doutrina, aleluia, da sua palavra. Em nome de Jesus, o conhecimento da sua palavra gera em nós pelo seu Espírito, Pai, frutos do Espírito, Pai. Que haja crescimento e maturidade desta igreja, no entendimento profético das Escrituras, enquanto vamos ouvindo, estudando as Escrituras, de Moisés, aleluia, até Apocalipse, Senhor. Nossos corações possam arder, nosso coração possa queimar, de uma vida interior, que se renova na sua palavra, aleluia, que se renova nas suas promessas, em nome de Jesus, assim, Pai, firma, Pai, a verdade em nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Enche-nos do teu Espírito, do azeite, para as nossas lamparinas serem acesas. Ó Senhor, nos faz acordar do sono, nos faz acordar da dormência de uma vida carnal. Ah, Senhor, em nome de Jesus, venha para nós como chuvas de primavera, como chuvas de inverno. Vem com avivamento dos últimos dias. Ah, um avivamento dos últimos dias, aleluia, que vai frutificar sobre toda a terra, sobre todas as nações, os filhos do seu amor, os filhos da luz,
os filhos da palavra. Santo, santo, santo é o Senhor. Enche, Pai, esta casa, enche, Senhor, esta igreja da tua palavra e do teu Espírito. Assim seja a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.